Boa noite, turma. Tudo bem? Bom, eu já enviei para vocês o material, né, falando sobre aí a heparina, que é a liquemine, tá? Também conhecida como liquemine. Para que ela serve? Ela vai trabalhar na prevenção de formação de trombos. Quando um paciente, por exemplo, está fazendo hemodiálise, a gente coloca para se evitar trombos aí no circuito. Para um paciente que está fazendo uma cirurgia de grande porte, vamos supor um exemplo aí, a cardiologia, né? Uma cirurgia cardíaca ou um paciente que ainda dentro dessa cirurgia vai precisar fazer a circulação extracorpórea, vai precisar de uma máquina que ela é utilizada para fazer aí o trabalho do coração e do pulmão, enquanto esse coração e esse pulmão aí estão parados para o médico poder estar trabalhando, por exemplo, num transplante cardíaco ou pulmonar também, tá? E ela vai estar atuando aí para prevenir a formação de trombos. Então, muitas vezes a gente usa ela também em dosagens bem pequenas, e quando o paciente ele está com uma pressão arteriovenosa média, então a gente coloca no circuito também para poder não criar trombos aí nesse acesso do paciente. E aí ele tem várias outras indicações na prevenção aí de trombos, ok? Então essa substância, né, esse medicamento que pode ser usado tanto subcutâneo quanto endovenoso, ele vai se ter aí uma fórmula para a gente poder estar fazendo. E é lógico que a gente vai sempre seguir aí a prescrição médica rigorosamente. Por quê? Porque essa substância como ela é um anticoagulante, a gente precisa estar utilizando ela da forma correta, na prescrição médica bem rigorosa, tá? E também a gente precisa estar monitorando esse paciente o tempo todo em relação aí à coagulação dele, porque dependendo como a gente tem que estar fazendo esse controle, o paciente, por exemplo, ele está usando essa medicação e ele vem e fala, olha, eu tô tendo sangramento na gengiva que eu não tinha antes, né? Então a gente começa a observar alguns hematomas, algumas petecas. Então a gente tem que podendo associar aí, a gente pode estar associando aí com o uso da heparina. Então a gente tem que ficar aí observando esse paciente o tempo todo. Vai fazer uma punção venosa ou algum procedimento que acaba, né, se mexendo aí, se tendo lesões no paciente, a gente vê que isso é muito comum quando a gente vai fazer a punção venosa. E aí a gente vê que ele está sangrando um pouco mais do que deveria, né? Então isso também aí é um sinal da gente ficar aí alarmar, tá? E o que a gente vai fazer? Comunicar a enfermeira, comunicar o médico, e o médico vai aí ou ajustar a dose ou suspender o uso aí dessa substância, tudo bem? Bom, então eu enviei aí para vocês o trabalho, né, todo o material que fala lá, né, tudo que eu expliquei agora na prevenção da formação de trombos, na prevenção de fenômenos tromboembolíticos em pacientes portadoras também, né, de insuficiência renal, quando o paciente faz aí, por exemplo, a hemodiálise, né? E a gente tem apresentações. Como a gente vai ter apresentações aí dela? A gente tem ampolas de 5.000 UI, lembrando que ela também é em UI, as unidades internacionais, e aí a gente vai ter ampolas de 0,25 ml, tá? Lembrando que 5.000 I a gente vai ter como dosagem e 0,25 ml a gente vai ter aí como volume, tá? Então, e no frasco a gente vai ter exatamente 0,25 ml. Depois a gente tem uma outra apresentação, eu tô falando das mais comuns, tá, gente? Das mais utilizadas aí nos hospitais. A gente vai ter também a de 5 milhões de UI por ml, ou seja, a gente vai ter uma ampola aí onde eu tenho, em 1 ml, eu tenho 5.000 unidades aí internacionais, tá? Que é a dosagem, a gente vai considerar a dosagem. E aí a gente ainda vai ter frasco ampola, eu já expliquei para vocês em outras aulas a diferença da ampola, dos frasco ampola, e ainda a gente vai ter nos frasco ampolas também como dosagem 5.000 I por ml, só que os frascos ampolas vêm com 5 ml, então aí que tem que tomar cuidado, tá, gente? Se eu tenho 5.000 I por ml e no frasco eu tenho 5 ml, eu vou ter quanto aí de dosagem dessa heparina? Então tem que tomar muito cuidado com isso, e aí a gente vai aprender exatamente fazer esse cálculo aí para não ter erro, para não causar aí nenhum problema aí para o nosso cliente paciente.
Vamos para a aula.